que o tema de hoje é aquela velha história de foco no problema ou foco na solução. Porque tivemos ao longo da semana, ao longo do mês talvez, situações nas quais a gente perdeu muito tempo falando do problema e pouco tempo tentando encontrar a solução, né? É. Isso aconteceu muito ao longo do mês? Isso acontece todo dia com Todo dia. Então já é um padrão pré-estabelecido, é isso? Eu não quero falar muito do problema em si, eu quero já procurar a solução. Tá. E a Cris, ela tenta, digamos, exorcizar o problema falando dele. É porque eu acho que na questão empresarial, falar do problema, ele ajuda a você não repetir este problema, entendeu? Entendi. Então, em questões que acontecem no dia a dia, eu acho que vale a pena falar, claro, vamos resolver, mas tem que ter a janela de falar no problema para a gente cortar o mal pela raiz e não repetir. Esse é o meu... É o seu a minha jeito, defesa. a sua estratégia diante de um problema. Não é que eu quero sofrer com ele, mas eu quero que Você ele quer não explorar. se repita. Né? Eu quero que se crie cada coisa que a gente viveu e não funcionou, que isso acontece todo dia numa empresa, são várias pessoas, então é inevitável. Mas que aquilo sirva de um exemplo. Ó, isso não podemos fazer mais. Isso é uma dinâmica homem e mulher? Se o homem gosta mais de tentar resolver, não discutir o problema, e a mulher quer discutir o problema antes de resolver? Eu vou te dizer que essa estratégia que a Cris trouxe não necessariamente é só das mulheres. Aqui a gente tem um modelo diferente, mas tem muitos homens e muitos profissionais no mercado que ficam absorvidos no problema para valorizar a solução. Isso é muito comum. Então, por exemplo, você vê um profissional... ontem mesmo eu estava com um profissional que está fazendo um processo de mudança e ele dizia o seguinte, muito dentro disso que vocês dois colocaram. Está tudo já estabelecido, já tem um projeto, ele vai com um trabalho para Brasília, é exatamente o que ele queria, ele fez uma transição, inclusive de área, de segmento, ele vai entrar numa posição que é muito interessante, porque ele vai ajudar um grupo a se reconstruir, vai usar toda a sua habilidade, mas ele dizia o seguinte, por que eu não consigo curtir essa mudança e fico pensando em tudo que pode acontecer para isso não dar certo, mesmo todas as evidências me mostrando que esse é o caminho. Lógico, tem uma série de coisas que são mais chatas, talvez um pouquinho mais desafiadoras e até que seria um problema, como escola dos filhos, a mudança, a casa, a carreira da esposa, que ela é autônoma, como é que ela vai organizar tudo isso. Mas o foco, ele dizia, está muito naquilo que não está funcionando e pouco naquilo que funciona. Normalmente, aí eu brinquei com ele e disse, se você não se preocupasse tanto, o que aconteceria? Ele me disse, talvez isso não fosse tão sério. Isso daqui não teria tanto valor. Poderia parecer muito simples lidar com uma situação. Então, eu não diria que necessariamente as mulheres têm uma tendência a focarem no problema. Eu acho que as mulheres gostam muitas vezes de falar sobre a situação, de explorar pontos, são mais auditivas nesse aspecto, mais falantes, talvez mais visuais também, porque elas olham, observam as coisas, falando de mecanismos cerebrais. E os homens, talvez eles fiquem mais no auditivo interno, pensando naquela situação que a gente chama de problema, e já querem trazer uma solução. Porque há uma cobrança também externa para você apresentar um resultado ou como você vai atingir o resultado. Agora tem uma coisa muito interessante quando a gente explora a situação limitante. Toda vez que o cérebro escuta a palavra não, por exemplo, a Cris disse o seguinte, vamos falar da situação, do problema, para que a gente possa evitar fazer de novo. Então, não fazer essa situação. Quando a gente repete o problema muitas vezes, ao contrário do que pensamos que a pessoa vai ficar prevenida, ela vai ficar focada no problema. Por exemplo, se eu peço para vocês, não pensem
num elefante amarelo com bolinhas azuis. O que vai acontecer? Imediatamente a gente vai pensar nesse elefante O amarelo. elefantinho. Exato, que não é um elefante comum, não é uma coisa que a gente encontra toda hora, mas imediatamente vocês dois pensaram nisso. Por quê? Porque eu estou pedindo para evitar a situação. Então, quando a gente tem uma equipe e queremos que ela tenha uma outra prática, falar para ela não fazer aquilo, explorando a situação que é limitante, treina esta pessoa ou esses profissionais para repetir aquilo. Então a Luísa está certo. Eu diria que a forma do Aloysio de pensar junto com a sua capacidade de comunicar, a gente poderia ter uma composição para gerar a solução. Como seria? Por exemplo, as pessoas, isso é também muito comum nos ambientes onde tem lá placas de não fume. Normalmente as pessoas ficam angustiadas Porque para... está vendo e está lembrando do cigarro. Né? Exatamente, para fumar. Então, qual a comunicação quando a gente fala de marketing ou usar o neuromarketing, a neurogestão? Eu vou falar aquilo que eu quero e vou ser, talvez muitas vezes, explícito e até repetitivo naquilo que eu quero. Então, por exemplo, tivemos uma situação aqui que foi diferente do que desejávamos. Vamos falar o que é importante fazer para chegar a um bom resultado. Talvez a gente tenha que explorar os passos, sim, como a Cris colocou, mas com a dinâmica, talvez, o olhar do Aloysio. Então, unindo vocês dois, vamos sentar, vamos entender, essa situação aqui aconteceu. O que nós vamos fazer da próxima vez ou das próximas vezes, se é recorrente, para que aconteça de uma maneira produtiva? Então, a primeira coisa é fazer isso, a segunda é fazer tal coisa e vamos passando por todos os passos. Isso sim vai ajudar mais rapidamente a equipe chegar à solução. Então, eu diria que tem uma mistura das habilidades. Eu acho que tem um aspecto que eu acho que ele está super relacionado a esse meu perfil de querer trabalhar o problema com o propósito dele não se repetir, é que eu tenho uma obsessão pela perfeição, mas em tudo, desde de uma coisa mais técnica até no detalhe. E nesse ponto nós somos diferentes. Você prima pela excelência, mas sem essa personalidade dessa busca, eu sou assim. Em tudo que eu faço, eu sou uma pessoa que não precisa ninguém me cobrar. Eu me cobro full time e eu fico focada em, não é entregar 100%, porque 100 eu acho que é obrigação, você foi contratado para isso. Então, é o acima de 100 que vai, de fato, te credenciar e te diferenciar dos outros. Então, acho que é essa personalidade, que não quer dizer que esteja certa, né? De repente, sim, eu deveria amenizar isso, é que me faz querer trabalhar um pouco em cima do que aconteceu, com o objetivo de que a pessoa ou as áreas, né, não repitam aquilo que não foi o ideal, vamos dizer assim. Não chega a ser errado, né? Eu acho que é mais o ideal, um meio termo, isso aqui não podia ser melhor. Me fala uma coisa, quando você tem esse foco, porque a visão binária de certo e errado sempre limita muito a nossa atuação, em tudo, na vida, e na vida profissional e na vida pessoal. Então vamos pensar o seguinte, quando você fala que você tem uma obsessão pela perfeição, então você quer atingir a perfeição e isso fica maquinando na sua mente, você vê os detalhes, você olha todas as coisas, você está sendo movida por uma representação interna de algo excelente e excepcional. É isso? O que te inspira é você pensar assim, eu sei como isso daqui pode ficar perfeito. Então, aí dentro você tem como referência ou como busca uma ideia do que é adequadamente perfeito. É isso? Eu sou assim com tudo. E é engraçado que eu vejo isso na minha filha, por exemplo. Então, vamos dizer, levando para o meu passado, se eu apagasse uma coisa num papel e aquele apagado, ele ficou vestígio, aquilo já não está bom. Então, começar tudo de novo, porque isso aqui já não está perfeito. Mas quando você me fala isso, você está olhando aquilo que não está perfeito. E a minha pergunta é a seguinte, para você chegar na perfeição, você tem a representação do que é perfeito. Está muito claro, para você saber que isso daqui é pouco perfeito.
Então, a sua motivação não está focada no problema. Não. Porque se ela estiver, e se você talvez usar muito tempo no problema, a perfeição fica mais distante. Seja lá o que você está chamando de perfeição. Porque cada um de nós tem um modelo de perfeição. Então, talvez usar primeiro a representação da perfeição para comunicar às pessoas faça mais sentido do que se atentar que aqui tem que passar a borracha mais um pouquinho para ficar perfeito. Quer dizer, a borracha, vamos já fazer de uma maneira que não tenha que ter a borracha. Sim. Se teve a borracha hoje, o que nós podemos fazer? Vamos pensar em conjunto, vamos co-criar uma saída para a gente nem passar pela borracha, para a gente já ir para o próximo passo para chegar na perfeição. Faz sentido? Faz sentido. Para mim faz sentido, mas é que eu acho que as coisas no nosso mundo, na verdade em qualquer acho que mercado, eles não são tão diretos ou binários. É como você comparar um quadro do Degas com o do Picasso. Sim. Os dois têm a sua perfeição. Sim. Mas se você olhar o traço do Picasso, ele não é um traço previsível, não é um traço, digamos, certinho. Sim. Ele é perfeito na sua incoerência Sim. típica, né? Sim. Então, quando a gente fala de conteúdo, ele é ou mesmo a parte de eventos, ela acaba sendo um pouco difícil, porque muitas vezes, se você for perguntar para o nosso leitor o que ele quer, provavelmente ele vai falar uma coisa que não é exatamente aquilo que ele quer, uma coisa que ele E conhece. se perguntar para algum filiado o que ele quer no evento, ele talvez não saiba dizer. Só que ele vai se sentir desconfortável se alguma coisa não tiver. Então você tem Perfeita. que atuar dentro de um espectro que ele é meio imprevisível, intuitivo e experimental. Você não pode chegar e falar assim, olha, isso aqui é perfeito porque teve uma série de pesquisas, eu coloquei a NASA para estudar isso, não tem. De jeito Não nenhum. tem. Tem uma regra. De jeito nenhum. Até Não tem. Picasso, se a gente pegar ou pegar outros pintores, cada um tinha a sua perfeição. Que Eu isso é lembro- muito individual. Eu lembro, por exemplo, uma vez um professor meu de português, a gente estava discutindo a questão da diferença entre o que era tecnicamente perfeito daquilo que era belo, e ele levantou uma questão importante, que no início da sua carreira, Salvador Dalí foi acusado de não saber desenhar. Sim. Por isso que ele fazia aquelas formas que se chamam depois surrealistas, né? Que um relógio derretendo, essas coisas, e em função disso ele fez um quadro no qual havia um piano, em cada tecla tinha uma chama, e dentro de uma chama tinha uma figura humana, perfeitamente pintada e desenhada, Sim. num espaço desse tamanho. Sim. Então, havia toda a técnica, só que havia uma intenção de se fazer aquilo de uma forma proposital, que não fosse perfeita. E aquilo sim se gerou uma outra perfeição. Os Sim. quadros do Dalí dão um aspecto onírico, de sonho, que ninguém mais, eu acho, que conseguiu dar depois dele. Então, eu acho que foi interessante esse exemplo, porque o que eu chamo de perfeição, para algumas pessoas, pode não ser a perfeição. Porque a Isso. perfeição, eu tenho uma personalidade que eu não sou tudo certinho. No meu lado pessoal, eu não sou uma pessoa de DR, zero DR. E eu Graças não a gosto Deus. de nada padronizado. Graças sim, a Deus. sim. E eu não gosto de nada padronizado. Desde a minha forma de me vestir, eu não sou uma pessoa padrão que vai usar aquilo que está certinho numa vitrine, numa loja. Eu vou desconstruir alguma coisa. Então, eu uso isso muito sem perceber, sem ser proposital em tudo que eu faço. Desde o meu pessoal, quando eu falo que eu desconstruo uma coisa que está na moda e eu arrumo uma cara para ela que ela é só minha, e até num formato de evento.
todo mundo que vai nos nossos eventos fala, não dá para comparar. É algo tão de vocês ter uma cara única em todos os sentidos. Então, essa perfeição que eu falo é uma perfeição que talvez quem possa mais próximo de mim entender um pouco é você. Mesmo assim, às vezes você não me entende, né? Eu acho que quando vocês falam da perfeição, a Luísa traz isso, e você, Cris, traz esse ponto muito importante, porque eu acho que realmente a perfeição, ela é relativa, ela está dentro da cabeça das pessoas. E qual é o desafio para um negócio? Pessoas diferentes conduzindo uma empresa com uma ideia de perfeição ou uma ideia, um objetivo para aquela atividade ou para aquele business diferente. Sim. E aí cabe entender os movimentos e, lógico, se uma das partes, aqui nós temos 2 pessoas, que é muito mais simples do que se tivéssemos 6 sócios, 8 sócios, uma estrutura familiar, que de repente você tem 30 pessoas, lógico, você tem um conselho menor, habitualmente 13 pessoas, mas você tem pessoas com ideias do perfeito, da perfeição, muito diferentes. E aí nós começamos falando sobre o foco naquilo que não dá certo. A perfeição, ela pode gerar um medo de não ser perfeito dentro do conceito que vocês estabeleceram. Então, primeira coisa bacana a se fazer é o seguinte: qual é o perfeito para nós dois? O que seria adequado para nós dois? Talvez o Aloysio tenha uma flexibilidade e a Cris tenha uma determinação, como ela já falou aqui outras vezes, uma dedicação, que se a gente fizer uma composição fluida, a gente tem um bom resultado para chegar naquilo que vocês entregam e que é diferenciado no mercado e que o cliente percebe isso. Agora, o que faz as pessoas investirem tanto tempo, às vezes, no erro e naquilo que não funcionou? O medo de não chegar aonde se quer. Isso. Então, eu penso que assim, tem uma ansiedade nesse movimento que vem do medo. Então, olha, vamos olhar aqui onde nós erramos, porque isso não pode acontecer. Então, assim, você foca naquilo. Como eu disse para vocês, é pouco produtivo para as pessoas, porque se a gente quer usar o melhor das pessoas, o legal é, tivemos uma situação, somos todos responsáveis, vamos pensar o que a gente faz para que isso seja um exemplo único e que a gente tenha uma outra experiência, que a gente acerte da próxima vez. Então, o que a gente pode fazer? Porque ficar batendo no erro é o medo de não chegar naquele resultado. E como vocês já têm aí um repertório vasto de vários resultados, acho que dá para relaxar um pouco e falar, vamos focar nas soluções.